Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Adriele e hoje nós vamos falar do capítulo 9, que fala sobre o primeiro reinado. Ele vai das páginas 156 até a página 166. Vamos lá. Então, no primeiro reinado do Brasil, ele vai ser governado por Dom Pedro I, filho de Dom João VI. Vai governar o Brasil como imperador de 1822 até 1831, que foi o ano da sua abdicação, né? O governo do Dom Pedro I, ele vai enfrentar aí muitas dificuldades para consolidar a independência do Brasil, porque ocorreram muitas revoltas contra o seu governo, até porque ele almejava um governo centralizador, totalmente absolutista e conservador, o que era dispensável na época. Gostaria que vocês observassem essa imagem, né, de Dom Pedro I como imperador do Brasil, né? A independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes que aconteceu no nosso país. Ela vai marcar aí o fim do domínio português e a conquista da autonomia política do Brasil. Política, não podemos falar autonomia econômica, porque nesse momento o Brasil ainda não tinha essa autonomia econômica, né? Então, em 7 de setembro, Dom Pedro I ele vai declarar o Brasil independente. E aí, lá em 12 de outubro, o imperador ele vai ser, Dom Pedro I, ele vai ser aclamado imperador, vai ser aclamado governante do Brasil, tá? E lá no mês de dezembro, ele vai ser aclamado o imperador. Essa festa de aclamação, o 12 de outubro, além de elevar, né, Dom Pedro I a governante do Brasil, também vai ser um marco do aniversário dele, que ele faz aniversário em 12 de outubro, tá? Então, em 12 de outubro, anteriormente, vai ser o dia da emancipação do Brasil e só depois vai passar para 7 de setembro. É muito importante isso, tá? Bom, o Dom Pedro I, ele era um homem muito popular, né? Os populares e a elite brasileira acreditava que ele iria mudar realmente a imagem do Brasil no mundo, né? Iria ali dar autonomia política, que iria ser um governante liberal, mas foi totalmente ao contrário. Para quem pensa que a independência do Brasil foi um fato histórico que aconteceu com facilidade, né? Sem que houvessem levantes contra essa decisão do governo brasileiro, está muito enganado. Houveram diversas lutas pela independência, né? Na época da independência, essa ideia ela não foi muito aceita em todo o país, né? Ela vai ser aceita principalmente nas regiões onde estão próximas ali da sede do governo brasileiro. No caso, né, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. As outras províncias, elas não vão gostar muito bem disso, porque o poder vai estar concentrado apenas em uma região do Brasil, né? Então, províncias brasileiras como a Bahia, como o Piauí, o Ceará, o Maranhão, né, o Grã-Pará, a província Cisplatina, eles vão pegar em armas para combater os militares que são fiéis, né, a Portugal, ou seja, os militares que não queriam a emancipação política do Brasil, tá? Na Bahia, por exemplo, vão haver vários combates, né, entre batalhões populares que vinham do interior da província e vão cercar as tropas portuguesas que vão estar em Salvador, né? Então, os soldados eles vão se ver sem suprimentos e vão ser comandados pelo coronel Madeira de Mello, vão tentar furar o cerco, mas vão ser derrotados na Batalha de Pirajá. Depois, vários navios ingleses a serviço do Dom Pedro I vão bloquear Salvador, né, e vão forçar aí esses portugueses a deixar o Brasil. Ou seja, esses portugueses eles não aceitavam a ideia de independência do Brasil, de emancipação do Brasil de Portugal, né? Em 2 de julho de 1823, os navios ingleses eles vão bloquear o porto de Salvador para que esses portugueses sejam expulsos do Brasil, né? Então,
existe aí, como vocês vão ver lá no livro, a festa do 2 de julho na Bahia, né, que vai festejar a independência do Brasil. Também vão haver levantes no Piauí, né, onde vai ocorrer aí uma guerra de independência que vai se iniciar lá na Câmara de Parnaíba, na cidade que é ao norte dessa província, onde essa Câmara ela vai se declarar favorável à independência, né? Vão haver aí generais portugueses, como Cunha Findié, e ele vai se reunir com suas tropas e vão partir de uma cidade chamada Oeiras para a capital do Piauí, a fim de sufocar todo esse movimento de independência que estava acontecendo no Nordeste do Brasil, tá? O Ceará também vai enfrentar aí forças populares que vão ser comandadas pelo sertanejo José Pereira Filgueiras, que vão tomar Fortaleza, tá? Também a favor da independência. Então, os cearenses, os maranhenses e os baianos, eles vão se armar, né, de facas, machados, espingardas e vão se juntar aos piauienses para lutar durante mais ou menos 5 horas para impedir, né, a passagem das tropas do Cunha Findé, que era um português, um general português, e aí eles vão ganhar essas lutas de independência, né? Essa batalha, ela vai acontecer na cidade de Campo Maior, tá? No interior do Piauí, e vai receber o nome de Batalha de Genipapo. Muitas mulheres vão se envolver nesses confrontos armados, tá? Elas vão trocar joias para fabricar armas. E apesar de eles não terem conseguido vencer essa batalha, né, os piauienses eles vão enfraquecer toda a tropa portuguesa e vão continuar a combatê-las na cidade de Caxias, que fica no Maranhão, tá? Essas tropas elas vão ser forçadas a se render e lá em São Luís a independência vai ser aclamada pela população local, que vai ter o apoio da esquadra inglesa. Tá? Também vão acontecer levantes no Pará, né? Todos esses levantes eles foram estourando nas províncias e depois esses comandantes, esses líderes aí que defendiam a independência, eles vão se unir. Tá? Então lá no Pará, populares também vão lutar pela independência contra os portugueses que apoiavam que o Brasil continuasse ligado econômica e politicamente a Portugal. Tá? Então lá no Pará, vários populares eles vão se reunir, vão invadir o palácio do governador, tá? E vão aí vão ser nomeados por Dom Pedro I a se opor a todos esses portugueses que eram contra a independência do Brasil. Esses levantes eles vão ser reprimidos pelos próprios brasileiros com apoio da esquadra inglesa. Tá? Depois vão lançar 256 paraenses no porão de um navio, de onde apenas 4 vão sair com vida. Então, todos esses que foram contra a independência do Brasil, eles vão ser sufocados, né, pelos próprios populares, que acreditavam que a independência do Brasil seria um bom avanço na política do Brasil, né, dando aí mais liberdade econômica. Então, eles realmente acreditavam que Dom Pedro I seria a solução para aquele problema que estava acontecendo de centralização do poder. Vamos lembrar, gente, a capital do Brasil estava concentrada no Sudeste, então o Norte e o Nordeste ele foi meio que esquecido, né? Apesar de, primeiramente, a Bahia ter sido escolhida como capital do Brasil, e aí todas as riquezas elas eram distribuídas para as outras províncias, né? Ainda existia aí, depois que essa capital ela foi mudada para o Sudeste, esses povos ficaram esquecidos, né? Apesar disso, o Norte e o Nordeste eles se organizaram para fortalecer os movimentos de independência. A nossa independência, né, ela vai ser reconhecida pelos Estados Unidos em 1824, tá? Porém, informalmente, a independência do Brasil ela já era reconhecida pela Inglaterra, tá? Porém, Portugal, para reconhecer essa independência, exigiu um pagamento pelo Brasil, né, de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência do nosso país. E quem foi que emprestou esse dinheiro? A Inglaterra. Começa aí, né, a nossa primeira dívida externa. Bom,
para todos que se organizaram aí em busca das lutas da independência, na verdade esse povo, eles não entendiam muito bem o que era o significado da independência, né? Porque após a independência, a estrutura do Brasil, ela continuou praticamente igual, né? A estrutura agrária, ela vai continuar a mesma, a escravidão, ela vai se manter, né? A distribuição de renda, ela vai se manter desigual, né? A elite agrária que deu suporte ao Dom Pedro I foi a camada que mais se beneficiou, né, nesse momento. Então, os pobres, apesar de apoiar a independência do Brasil, eles não entendiam muito bem, eles achavam que eles iriam ter participação política. E aí, em 1824, quando é feita a Constituição do Brasil, é que se consolida aí essa ideia de que ser cidadão no Brasil era só para alguns. Vamos ver no próximo slide. Bom, então, qual foi o preço do reconhecimento da independência do Brasil, né? Então, vamos começar aqui. Pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ele vai ser o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1824, né? E como que o Brasil conseguiu isso, né? O presidente dos Estados Unidos, o James Monroe, ele vai se apoiar aí numa doutrina que recebeu o nome de doutrina Monroe para poder reconhecer a independência do Brasil. Do que se tratava essa doutrina, né? A América para os americanos. Ou seja, né, cada país da América deveria se autogovernar e não aceitar a interferência, né, dos países da Europa. Daí, o interesse estadunidense, né, no reconhecimento da emancipação política brasileira. Então, por Portugal, que vem reconhecer aí a soberania do Brasil em 1825, vai exigir uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, né, que era a moeda inglesa, e para pagar essa dívida, o governo brasileiro teve que pedir dinheiro emprestado aos banqueiros ingleses que tinham esse dinheiro, pediu um empréstimo, e parte do dinheiro, na verdade, nem chegou à Inglaterra, né, porque Portugal devia aos ingleses uma grande soma de dinheiro. Então, esse dinheiro nem chegou à Inglaterra, tá? Nem chegou a Portugal. Já a Inglaterra, ela reconheceu a independência do Brasil em 1827, mas por debaixo dos panos, né, informalmente, a Inglaterra já tinha reconhecido a independência do Brasil, tanto que eu acabei de falar para vocês das lutas de independência que aconteceram no Norte e no Nordeste, né? Então, qual era o interesse da Inglaterra na independência do Brasil? Né? Primeiro, a renovação do Tratado do Comércio de Navegação por mais 15 anos, né? Portanto, nessa renovação desse tratado, os produtos ingleses eles iriam continuar pagando 15% de imposto, tá? Nos portos brasileiros por mais uma década e meia, e a extinção do tráfico de africanos escravizados no prazo de 3 anos. Então, a partir daí, a Inglaterra começa a pressionar o Brasil para que ele acabe com o tráfico de africanos, o que era muito interessante para a Inglaterra, porque se os africanos que haviam sido transportados para o Brasil, eles pudessem ser remunerados pelo trabalho que eles faziam aqui no Brasil, iria aumentar muito, né, o mercado para a Inglaterra. Então, era muito interessante que esse tráfico fosse extinguido do Brasil e do mundo inteiro. Bom, aí é uma imagem, né, do reconhecimento do Império do Brasil e da sua independência. É uma imagem a óleo sobre tela do século XIX, né? Essa cena ela retrata o momento em que o embaixador inglês, Charles Stuart, entrega suas credenciais a Dom Pedro I, que aparece sentado ao lado da sua esposa, Dona Leopoldina. Bom, então, falando aqui, não dá para falar de independência do Brasil sem antes falar da primeira Constituição brasileira, que foi outorgada em 1824, né? Então, durante esses primeiros anos de independência do Brasil, aconteceu um debate político, né, que vai se concentrar em torno da aprovação de uma nova Constituição, né? Dom Pedro I, ele vai convocar uma assembleia que vai se reunir no Rio de Janeiro em maio de 1823, né? Os constituintes, eles vão tentar limitar o poder do imperador Dom Pedro, ou seja,
vão limitar o poder de Dom Pedro por uma constituição, pela lei, né? Porém, Dom Pedro I ele vai ficar insatisfeito com essa primeira Constituição e vai ordenar o fechamento da Assembleia e a prisão de alguns deputados que eram contra o seu governo, né? Então, isso vai acontecer em maio de 1823, né? Essa convocação dessa Assembleia Constituinte, que vai ser formada por vários deputados de várias províncias brasileiras, tá? Um fato muito importante desse momento é que vão haver aí diversos debates, né? Esses deputados das províncias brasileiras, eles vão estar divididos em dois grupos, tá? O grupo conservador e o grupo liberal, tá? Então, Dom Pedro I, os conservadores, a opinião dos conservadores vai ser a que agrada mais Dom Pedro I, né? Que a opinião dos conservadores é que o absolutismo ele continue no Brasil, ou seja, o poder seja concentrado nas mãos do imperador, e os liberais eles vão querer que os poderes de Dom Pedro I sejam limitados por uma constituição. Então, essa ideia aí vai desagradar Dom Pedro I, tá? Ele vai mandar prender esses deputados liberais, tá? Os deputados eles vão ficar no prédio da Assembleia à noite, acordados, debatendo toda essa situação. E esse evento ele vai ser chamado como Noite da Agonia. Por quê? Na manhã seguinte, Dom Pedro I ele vai mandar os soldados fecharem a Assembleia e vão prender esses deputados liberais, tá? Os deputados José Bonifácio e seu irmão Antônio Carlos, que vão ser os principais redatores do projeto de Constituição, eles vão ser presos e vão ser expulsos do Brasil nesse evento aí. Bom, Dom Pedro I escolheu 10 pessoas de sua confiança para elaborar uma nova Constituição, tá? Ela vai ser outorgada em 25 de março de 1824 e vai apresentar, né, todos os interesses autoritários do imperador. Então, além de definir os 3 poderes, né, o legislativo, o executivo e o judiciário, essa Constituição ela vai criar o poder moderador. Esse poder moderador ele vai ser exclusivo ao imperador, tá? E vai conceder aí diversos poderes políticos, ou seja, vão existir os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, e o poder moderador vai ser o poder que será incumbido ao imperador, onde ele poderá controlar os outros 3 poderes. Então, é para inglês ver, né? A independência do Brasil, uma independência onde os direitos sejam iguais a todos. Bom, então o que estabelecia a Constituição de 1824? Além de definir os 3 poderes, vai criar o moderador, tá? Que vai conceder aí praticamente plenos poderes ao imperador. Então, ela vai definir leis para o processo eleitoral do Brasil, tá? De acordo com ela, só poderiam votar, o voto vai ser censitário, ou seja, as pessoas que fossem votar, elas tinham que ter uma renda mínima, então ficou exclusivo aí para os grandes proprietários de terras, tá? Então, quem era cidadão aí? Pessoas que tinham uma renda mínima para votar, tá? Homens e com mais de 25 anos. Também definia que para ser candidato também era necessário comprovar a alta renda de R$400 mil por ano para deputado federal e R$800 mil para senador. Então, ou seja, gente, nem todos eram considerados cidadãos. Cerca de 90% da população brasileira ela foi excluída nessa Constituição, nessa primeira Constituição do Brasil. Agora, para a gente entender todo esse processo, né, e a importância dessa primeira Constituição para o Brasil, tá? O fechamento dessa Assembleia em maio de 1823, tá? Vai provocar aí um enorme descontentamento no país inteiro, tá? Porém, Dom Pedro I ele não vai ligar muito para isso. E aí ele vai tomar outra medida autoritária, que é nomear 10 pessoas da sua confiança,
tá? Chamados de Conselhos de Estado, e vai encarregar essas pessoas de escrever a Constituição no prazo de 40 dias, né? Essa primeira Constituição do Brasil, ela vai ser outorgada em março de 1824 e vai adotar a monarquia hereditária, tá? Ou seja, o poder ele continuará sendo absoluto e passado de pai para filho. Tá? Vai criar os 4 poderes, tá? O poder executivo, ele vai ser exercido pelo imperador e pelos seus ministros, tá? Com a função de administrar o país. O poder legislativo vai ser exercido pelos deputados e senadores e as suas funções serão elaborar, discutir e aprovar as leis, tá? O cargo de deputado era ocupado por um período de 4 anos, já o de senador era um cargo vitalício, iria durar pela vida toda. O poder judiciário, que seria exercido pelos tribunais, pelos juízes, teria aí a função de aplicar a lei, e os magistrados do Supremo Tribunal seriam aí nomeados pelo imperador. Ou seja, né, gente, o imperador ele continuava sendo absoluto. Essa Constituição ela seria para inglês ver, tá? E aí, o quarto poder, que seria o poder moderador, que era exercido exclusivamente pelo imperador, e ele podia fazer tomar diversas decisões sobre os outros poderes, né? Então, nomear e demitir livremente os ministros, tá? Podia nomear e demitir os presidentes de províncias, que eram os governadores, podia dissolver a Câmara dos Deputados, podia nomear os senadores, suspender os magistrados e perdoar sentenças de réus condenados pelo judiciário. Ou seja, o poder moderador, ele permitia que o imperador intervisse em todos os outros poderes, ou seja, aquela ideia do Montesquieu, né, da divisão dos poderes, que não se pode concentrar o poder nas mãos de uma única pessoa, nesse momento no Brasil não serve, tá? Ó, como vocês podem ver aí nessa imagem aqui embaixo, o poder moderador ele está no centro, né, de todos os outros poderes, ele está no centro da vontade de Deus. Então, aquela ideia de divisão dos poderes, daquela ideia iluminista de que os poderes não podiam estar concentrados nas mãos de uma única pessoa, porque ela iria abusar desse poder, para o Brasil não servia nesse momento, tá? Professora, mas as pessoas elas reagiram a todo esse autoritarismo tranquilamente, né? Já que o Dom Pedro I ele era muito popular? Não, gente. Os brasileiros eles começaram a se revoltar com esse autoritarismo todo, tá? Houve várias reações anti Dom Pedro I. Então, primeiro, né, os jornais eles começaram a falar mal de Dom Pedro como Sentinela da Liberdade, que fica lá em Pernambuco, né, que era regido pelo jornalista Cipriano Barata, e o TIPS, tá? Em Pernambuco, o Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, Frei Caneca, também vão fazer oposição a Dom Pedro I, tá? O Frei Caneca, ele dizia, né, o poder moderador é a chave mestra da opressão da nação brasileira. Então, os brasileiros, eles vão ficar inconformados com o caráter elitista dessa Constituição de 1824 e vão começar a mandar os seus representantes de províncias, né, do Nordeste, para defender a ideia de federação, ou seja, de mais autonomia para os estados, tá? Então, principalmente no Nordeste, essas pessoas elas vão começar a se organizar para pedir também a independência dessas regiões, né? Porém, esses movimentos eles serão sufocados, né, com extrema violência pelas tropas imperiais. E essas pessoas vão se dar mal. Porém, em alguns momentos, como na Confederação do Equador, eles vão exigir, sim, a independência dessas regiões. Bom, falando da Confederação do Equador já, né? Então, na época em que vai começar uma crise econômica financeira e vai atingir o Nordeste do Brasil, devido aí à queda nos preços extremos do açúcar, do fumo, do algodão e os altos impostos que eram cobrados pelo governo de Dom Pedro I, também pelas altas constantes nos alimentos
da região, né, dos aluguéis, vão castigar toda a população, ou seja, além de estarem insatisfeitos aí com essa Constituição, onde vai ter um caráter elitista, vai beneficiar aí os grandes proprietários de terra, eles estavam passando uma crise econômica, né? Então, nesse clima aí, Dom Pedro I, ele vai demitir o presidente da província de Pernambuco, tá? Onde vai provocar uma reação dos pernambucanos que vão reagir ao Império, né? Vão proclamar uma república em 2 de julho de 1824 e vão formar uma junta governativa, né? Então, essa república, ela vai ser apoiada por Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, e vai receber o nome de Confederação do Equador, porque estava bem próxima do Equador. Se vocês olharem aí no mapa, no próximo slide tem mais um mapa, né? Essa confederação, ela vai contar com a participação de vários grupos da sociedade, né, como proprietários rurais, comerciantes, homens e mulheres livres e pobres e também de escravizados, né? Quem eram os líderes dessa confederação do Equador? O Frei Caneca, o Lázaro de Souza, que vão defender aí o fim da escravidão, né? A grande maioria desses revoltosos, eles não vão concordar com essa ideia do fim da escravidão. Mais uma vez vai haver uma divergência entre os rebeldes, né? Então, uma parte desses rebeldes, eles vão concordar com o fim da escravidão, e a grande maioria que era escravista não vai concordar com a escravidão, né? Isso vai dividir e enfraquecer toda a liderança do movimento, tá? Esses grandes proprietários, eles vão começar a se assustar com a ideia da libertação dos escravos e vão começar a abandonar o movimento, tá? Então, ele vai se enfraquecendo. Porém, para reprimir a Revolução do Nordeste, o Dom Pedro I, ele vai conseguir com os banqueiros britânicos mais um empréstimo de 1 milhão de libras e vai organizar aí poderosas forças militares comandadas pelo almirante britânico Thomas Cochrane por mar e pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva por terra, tá? Então, ele vai sufocar violentamente esse levante contra o autoritarismo de Dom Pedro I, tá? O autoritarismo do Rio de Janeiro, né? Então, embora com poucas armas e sem navios, esses rebeldes, eles vão resistir por quase 2 meses, tá, gente? Resistir à armada inglesa não é fácil, né? Porém, as forças imperiais, juntamente com os britânicos, eles vão reprimir com muita violência, principalmente na cidade do Recife, onde eles vão matar diversas pessoas, vão incendiar casas, tá? E até depois eles terem vencido essa guerra, né? Vários líderes aí, eles vão ser condenados à morte, mesmo que o Império Brasileiro, ele acreditava que era muito mais forte, né, que já tinha vencido, ainda assim, eles cometeram diversas atrocidades aí contra esses rebeldes que não concordavam com essa Constituição, não concordavam com essa política de Dom Pedro I. Então aí vocês veem um mapa, né, da República Pernambucana, que vai ser chamada de Confederação, porque as províncias rebeldes, elas vão obedecer a um governo comum, mas vão manter uma determinada autonomia. Então, vocês vão ver aí, né, quais são as cidades envolvidas. A capital dessa confederação será Fortaleza, tá? As tropas imperiais, vocês conseguem ver qual foi o trajeto que elas levaram para reprimir esse levante popular, tá? E também vai ver qual foi o trajeto estabelecido pelas tropas republicanas. Bom, essa pintura, ela retrata provavelmente a reunião da junta governativa, tá? Da Confederação do Equador. Então, gostaria que vocês vissem, era uma organização bem simplória, como eu posso dizer, tá? Mas você consegue observar que não era composto apenas por populares, né? Tinham membros da elite
nordestina envolvidos também nesse levante, tá? Bom, aí é uma gravura e um textinho falando sobre a repressão desse movimento da Confederação do Equador. Então eu vou ler para vocês, tá? O governo imperial tomou medidas severas contra o movimento separatista. Dom Pedro I pediu empréstimo à Inglaterra e contratou mercenários ingleses para que lutassem contra os revoltosos. Não resistindo ao enfraquecimento interno do movimento e à dura reação imperial, a Confederação do Equador teve seu fim. 16 envolvidos foram acusados e executados pelas instituições judiciárias do Império. Entre eles, Frei Caneca teve como pena a morte por fuzilamento. Então, olhem aí, né, vocês conseguem ver já nessa gravura a violência com que essa revolta foi reprimida, tá? Eu gostaria que vocês observassem bem essa gravura. Essa imagem, ela está no livro de vocês, tá? Ela fala sobre a execução do Frei Caneca, tá? O julgamento do Frei Caneca, ele foi bem sumário, tá? Ou seja, Frei Caneca não teve direito à defesa e ele foi condenado à morte à forca, né? Porém, havia um grande problema na cidade do Recife. Ninguém queria ser o carrasco do Frei Caneca, porque ele era um religioso. Ele era querido, ele era respeitado, né? E aí, então, prometeram a liberdade a um escravizado se ele aceitasse ser o carrasco. Porém, até esse escravizado, ele recusou. Então, o governo imperial vai usar de violência, né, contra essas pessoas que recusaram, a quem resistiu. Inconformados, esses pernambucanos, eles vão exigir aí a libertação do Frei. Então, temendo mais um levante, né, Dom Pedro I se apressou na execução do Frei Caneca, onde o Frei Caneca ele foi amarrado a um mastro e foi fuzilado, tá? Então, foi uma repressão muito, 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 muito violenta. Bom, aí, com todos esses problemas ao governo de Dom Pedro I, vão haver diversas críticas. E Dom Pedro I ele vai ficando cada vez mais impopular, né? Então, essa repressão brutal da Confederação do Equador, ela vai contribuir para derrubar a popularidade de Dom Pedro I, tá? E por conta do autoritarismo dele. Então, vamos lá, alguns fatores que influenciaram aí nessas críticas, nesse processo aí da imagem decadente de Dom Pedro I. Então, primeira coisa, né, o autoritarismo. Então, o Dom Pedro I, ele vai se mostrar incompetente para resolver a crise econômica financeira, tá, que o país vai atravessar. Então, ano após ano, a balança comercial brasileira, ela vai se apresentar negativa por conta dessa quantidade de empréstimos que Dom Pedro fazia a bancos estrangeiros, né? Então, isso, logicamente, vai aumentar o valor das importações, tá? E aí vai prejudicar o Brasil, tá? Para fazer frente a essas despesas, o Dom Pedro ele vai continuar pedindo mais empréstimos aos bancos estrangeiros, tá? E vai gerar uma inflação, ou seja, o preço dos alimentos básicos brasileiros vão começar a subir, né? Os aluguéis vão começar a subir e a popularidade do imperador vai começar a diminuir. Em 1829, com o reflexo de toda essa crise econômica, o Banco do Brasil, que foi fundado por Dom João I, ou Dom João VI, ele vai falir. Então, olha só como ficou cada vez mais difícil manter a economia do Brasil estável, né? Além disso, vai haver o assassinato do Líbero Badaró, que é um jornalista que fazia duras críticas ao governo de Dom Pedro I, né? Dom Pedro I vai fazer uma viagem até Minas Gerais e quando ele chegar em Minas Gerais, as pessoas vão começar a agir com frieza, não vão receber bem ele, né? E ele, descontente com toda essa situação, volta para o Rio de Janeiro, ele era muito boêmio, né? Dom Pedro I era uma pessoa muito boêmia, gostava muito das tabernas, de ficar em bares,
e ele vai para uma festa que acontece no Rio de Janeiro, e aí grupos liberais e conservadores, munidos de garrafas, começam a brigar ali nessa noite, e essa noite é chamada de Noite das Garrafadas, né? Bom, Dom Pedro I, ele faz uma troca dos seus ministérios, né? Começa a haver uma pressão popular nas ruas, né? Grandes levantes populares contra esse governo, e aí em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I, ele vai abdicar do trono, tá? E vai deixar o seu filho, o Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos de idade, como o seu sucessor. E aí se inicia o período que nós chamamos de início das regências. Bom, em 1825, houve outro levante provincial, né, aqui do Brasil, contra o governo de Dom Pedro. Bom, então a região onde hoje nós conhecemos como Uruguai, ela havia sido anexada no Brasil por Dom João VI, tá? Essa região antigamente era chamada de Cisplatina, porém essa região ela tinha cultura muito diferente do restante do Brasil, né? Foi ali colonizada por espanhóis, tá? Então a sua população, na sua maioria, eram descendentes de indígenas e descendentes de espanhóis, e eles queriam libertar-se do Brasil, tá? Em sua luta de independência, a Argentina ficou do lado da região da Cisplatina, porém a Argentina tinha como principal interesse depois invadir e anexar esse território ao território argentino, tá? E aí a Inglaterra vai entrar como um poder moderador, né? E vai aí organizar as negociações, vai fazer um acordo entre Brasil e Argentina nessa região, onde o Uruguai ele vai ser independente, tá? E Argentina e Brasil não vão mais brigar por essa região. Então, os cisplatinos eles vão vencer as guerras contra os brasileiros, tá? E vão transformar aí a Cisplatina em um país independente chamado República do Uruguai, tá? A guerra para impedir a independência da Cisplatina vai aumentar ainda mais as críticas a Dom Pedro I, ok? Porque ele vai gastar muito com essas guerras. Ele vai gastar muito com a Confederação do Equador, vai gastar muito com a Guerra da Cisplatina, e isso vai aumentar ainda mais a nossa dívida externa, vai aumentar ainda mais a nossa crise política e econômica. Durante todo esse movimento, né, de impopularidade de Dom Pedro I, o Dom João VI ele vai morrer lá em Portugal em 1826, né? E aí vai deixar o trono para Dom Pedro I. Porém, como Dom Pedro I já era imperador do Brasil, ele não pôde assumir o trono, né? Então vai haver aí, como vocês veem nessa imagem, né? Vai haver uma briga pela sucessão do trono português entre Dom Miguel, que era irmão de Dom Pedro I, né? E Dom João e Dom Pedro I, tá? Então, como Dom Pedro I não podia assumir o trono português, ele colocou a sua filha Maria da Glória, que na época tinha 7 anos de idade, para governar no seu lugar. Porém, ela não podia governar no lugar dele, tá? Então, Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I, vai dar um golpe e vai ocupar o trono da sobrinha e vai ser aclamado rei de Portugal, tá? Quem foi que apoiou esse movimento? Foram os conservadores, que gostariam ainda que continuasse o absolutismo em Portugal. Apesar de Dom Pedro I ser considerado liberalista e não praticar isso no país, ele se apresentou como liberalista no trono português, né, para a sucessão do trono português. E o Dom Miguel, ele era conservador, absolutista. Então, quem apoiou essa tomada, esse golpe, foram os conservadores de Portugal, tá? Os políticos brasileiros, eles vão se recusar, né, de estar vão acusar o Dom Pedro I de estar mais interessado nos assuntos de Portugal do que nos assuntos do Brasil. E aí, mais uma vez, vai aumentar a impopularidade de Dom Pedro I internamente, né? Como eu falei, ele não vai aguentar essa pressão vinda de todos os lados, né? A pressão ela vai vir
dos conservadores, a pressão vai vir dos liberais, a pressão vai vir dos populares, a pressão vai começar a vir da Inglaterra, das outras províncias. Então, Dom Pedro ele não vai conseguir suportar a toda essa pressão e ele vai abdicar do trono em 1831 e vai deixar o filho dele de 5 anos, o Pedro de Alcântara, como sucessor do trono. Tá? Como uma criança de 5 anos não pode governar um país, então vai se iniciar aí o período de regências, onde o Brasil vai ser governado por representantes, né, por tutores do Pedro de Alcântara. Bom, então, aí eu coloquei um pouquinho da crise, né, já falei um pouquinho dela, mas agora eu vou aprofundar. Então, em 1831, Dom Pedro I vai abdicar do trono, né, por conta das críticas ao governo. Vai circular aí na imprensa diversas outras críticas, tá? E um dos principais críticos vai ser o jornalista Líbero Badaró, que vai ser assassinado em 1830 em São Paulo. E a sua morte, ela vai ser atribuída aos simpatizantes do imperador, porque ele fazia duras críticas ao imperador, né? Isso vai gerar aí diversos protestos em todo o país, e o Dom Pedro I, ele vai tentar aí visitar algumas províncias, tentando recuperar o seu prestígio, né? Porém, como eu falei, quando ele chega em Minas Gerais, ele vai ser recebido com protestos, com frieza, né? Os sinos das igrejas mineiras, eles vão tocar em dobre de finados, que serve para poder lembrar o imperador da morte do jornalista. Então, pensa, né? Que situação mais triste para Dom Pedro I nas suas decisões políticas quanto ao Brasil. Bom, e aí em 1831, Dom Pedro vai abdicar do trono, né? Então, quando ele vai voltar dessa viagem, Dom Pedro vai ser recebido no Rio de Janeiro pelos comerciantes portugueses, né? Com uma grande festa. E essa recepção ela vai dar origem a uma briga de rua, como eu falei, entre brasileiros e portugueses, que é entre 12 e 15 de março de 1831, que vai ficar conhecida como a Noite das Garrafadas, né? Com o objetivo de recuperar o seu prestígio, Dom Pedro I, ele formou um ministério só com políticos da oposição, tá? Porém, em vez de beneficiar aí Dom Pedro I, só vai aumentar a oposição e as críticas contra Dom Pedro I. Então, ele vai resolver substituir o Ministério dos Brasileiros por um ministério formado por amigos portugueses, né? Diante disso, os populares, os deputados, os jornalistas, os militares, eles vão sair às ruas do Rio de Janeiro para exigir a volta do ministério que foi deposto, né? Então, pressionado aí por toda essa multidão, Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831, vai deixar o trono brasileiro para o Pedro de Alcântara, vai garantir aí a continuidade da monarquia no Brasil. Dom Pedro II vai governar por aproximadamente 49 anos, tá? Porém, nesse primeiro momento, o Pedro de Alcântara ele não vai poder governar e o Brasil vai ser governado por regentes. Aí nós conhecemos esse período como período regencial. Tá? Olha essa gravura, neste desenho vão ser representados alguns corpos da guarnição da corte, tá? Aderindo ao povo para pressionar Dom Pedro I a abdicar do trono. Então, meus queridos, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas espero que ajude vocês nos seus estudos. Eu estou à disposição para ajudá-los. Um grande beijo e tchau! Até o próximo vídeo.